Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra, desculpe se me emocionar um pouquinho, estar aqui, porque não estou apenas como editora, Marita Cavadilha, mas eu estou como representando um grupo de editores, de autores, consultores, coordenadores do programa de pós-graduação, professora Lolita, a grande posição é aqui, e todas as pessoas, ao grupo de apoio, secretários, bibliotecários, bolsistas, todas as pessoas que fazem essa revista ser o que ela é, ter se transformado no que ela é e ainda ser muito mais, né? Porque não queremos ficar ainda nos 25, queremos mais 25, outros 25, outros 25, e quem sabe, né? O céu é o limite, sempre. Então, a revista Texto, Contexto e Enfermagem, ela tem um grupo de editores, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas ela é coordenada por um conselho diretor, né, do qual a professora Vânia já falou anteriormente. A coordenação do programa de pós-graduação e vice-coordenação fazem parte essencial da existência dessa revista. Sem o programa de pós-graduação em enfermagem por detrás, ou na frente, muitas vezes, no seu início, né, essa revista não existiria. Então, as minhas palavras, eu gostaria de dividi-las com todos vocês e com todo esse grupo que está aqui presente, que não está, que está, que provavelmente, talvez, vá nos escutar em algum momento. Passa aqui, eu esqueci aqui. Só um pouquinho, gente. Então, um pouquinho da história. Flávia, estava conhecendo a sua letra? Então, essa é a primeira ata da primeira reunião que aconteceu em 24 de março de 92, no qual ela foi coordenada pela doutora Ingrid Elza, sim, que era a coordenadora do programa, que está aqui, a doutora Ingrid, nossa grande mestra, professora emérita, e junto com docentes e discentes do PNUFS e enfermeiros do Hospital Universitário. Especialmente nessa reunião estavam presentes a professora Maria Tereza Leopardi, professora Flávia Ramos, professora Valmira dos Santos, professora Rosita Salk, Cleusa Rios Martins, Cláudia Mara Tavares, da Universidade Federal de Minas Gerais, que era aluna, e a professora Flávia Ramos, que também era aluna na época. Nessa reunião foi decidido os pontos básicos da revista e também o nome da revista, Texto e Contexto Enfermagem. Uma revista que foi planejada com este nome pensando no futuro, naquilo que poderia vir a ser. E naquilo que naquele momento as pessoas talvez nem tivessem se dado conta do tamanho que seria e daquilo que ainda poderia chegar. A revista, então, ela é o seu primeiro número, essa capa que está aqui é do primeiro número do curso. Ela é definida como o primeiro periódico de enfermagem temático no Brasil, com um foco altamente qualitativo, que também era uma excepcionalidade, e desde então, o seu início, então, a periodicidade era semestral. Era muito difícil fazer um periódico, não só para a nossa universidade, como para todas as universidades. E os periódicos, eles eram, então, uma forma física, não existia internet, não existia todas essas tecnologias que a gente tem hoje, né? E a revista, então, ela era feita por assinaturas e cada número tinha uma cor, como vocês podem ver. Essa foi a primeira delas, e essa rosinha aqui em cima foi a última de 2002 na versão original. Então ela já tinha como missão divulgar a produção técnico-científica de enfermagem e saúde, que veio fazendo, a comunidade científica nacional e internacional, bem como os profissionais e gestores do setor de saúde. Claro que no seu início, a sua produção científica ela era muito mais centrada naquilo que os professores e alunos do programa produziam, que também era uma regra do Brasil. A gente tinha muito poucos periódicos, tínhamos basicamente a Revista Brasileira de Enfermagem, a Revista Latino-Americana de Enfermagem, a Revista da Escola da USP e quase mais nenhum. Então, portanto, nós tínhamos pouquíssimos periódicos. Eu coloquei aqui para vocês, não vou ler detalhadamente cada uma das gestões que passaram pela revista Texto, Contexto e Enfermagem, mas vale ressaltar que a revista ela não se constrói sozinha. Nunca se construiu sozinha. Ela se construiu como uma pessoa
pessoa que era o editor, designada como editor. Então, no caso, a primeira gestão era a professora Ingrid Elson, que era coordenadora do programa e também era editora, juntamente com o grupo que fazia parte daquela gestão, da época, do programa, que foi de 92 a 96, né? Então, a professora Ingrid, Rosita, Cleusa e Albertina Pacheco. A segunda gestão, ela teve 1 ano de durabilidade, deste modo, como se configurou na época, né? Aí a professora Lúcia já assumiu a editoria da revista, juntamente com a professora Alacoque e a professora Zuleika Patrício. Depois, de 97 a 99, a doutora Lúcia se mantém como editora, com a professora Alacoque, com a professora Alcione. E vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ler aqui, são os inúmeros, os títulos que as revistas, os temas que a revista adotava para o seu número. Ainda até 96 na periodicidade semestral e depois quadrimestral e posteriormente trimestral. Esses temas eles eram definidos não só pelo programa, numa consulta que era feita ao programa de pós-graduação, alunos e professores do programa de pós-graduação de enfermagem, como muitas vezes também eram sugeridos pela comunidade científica, que pedia uma determinada temática. E quero dizer para vocês uma pequena crítica que a gente faz nesse momento, é que a revista em determinado momento, vocês vão ver, ela deixou de ser temática. E ela perdeu esse diferencial que ela havia adquirido das demais. Isso tem um lado positivo, porque, claro, permite que toda a comunidade científica publique, né, encaminhe manuscritos para o nosso periódico, mas também, por sua vez, perdeu um pouco daquela originalidade que a gente tinha de sermos a única revista temática de enfermagem brasileira. Depois, de 99 a 2003, então a professora Lúcia continua como editora, juntamente então com a Denise Pires e Maria Itaíra. Esses nomes que vêm em seguida eram os nomes, por quê? Eram os coordenadores dos programas. Então, Santas Marisas, Santas Lúcias, Santas Ingrid, Santas Odaleias, que não tinham mais ninguém. As editoras associadas de hoje devem se sentir muito privilegiadas. Muito. Porque, claro, a revista tinha uma outra demanda, mas tinha muito trabalho. E tudo era feito principalmente por aquela pessoa que coordenava. Aqui um outro grupo também de gestores da revista Texto, Contexto e Enfermagem. Então, em 2003, tivemos uma outra, a professora Lúcia ainda era editora, né? Depois, 2003 a 2006, a professora Marisa assume em 2003, final de 2006, a professora Odaleia entra juntamente com a Marisa e assume a editoria. Depois, a partir de 2010, 2011, eu assumo como editora, permaneço até hoje, provavelmente esse ano devemos mudar. E vocês veem que o grupo foi se complexificando e aumentando. E também foi mudando a configuração da revista, como a gente vai mostrar para vocês. Olha que grupo grande agora. Que sorte que a gente tem, né? Que coisa boa a gente poder ter um grupo maior, porque também a revista, na sua complexificação, e a partir do momento que ela assume também outras posições, de outros modos de divulgar essa produção na sociedade, ela precisa de mais gente também, né? Isso também acaba sendo uma grande necessidade da revista, essas modificações. Viu, Denise? Então, porque quando começamos editoras associadas, como a Vânia comentou, a gente tinha apenas 3 editoras associadas, né? Cada um nos seus papéis, que a gente vai comentar posteriormente. Denise, Odaleia e Marisa. Volta. Então, de 92 a 2009, ela é uma revista temática, né? Como teve no seu início, aqui são as várias capas. E ela tinha uma outra característica que a revista havia adquirido, além de ser temática, é de ser um periódico com uma grande fortaleza em pesquisas qualitativas, também é o único periódico com essa grande fortaleza, expressando o caráter do programa de pós-graduação em enfermagem da UFSC, que também é um programa de pós-graduação em enfermagem muito voltado para as pesquisas qualitativas. Cada número, então, como eu falei anteriormente, abordava um tema específico, discutido sobre vários olhares, do ponto de vista nacional, internacional. Isso era muito bom. Havia uma troca muito interessante, importante
em termos de discussões teóricas, filosóficas, metodológicas, de acordo com uma determinada área de conhecimento. A revista, a partir então de 97 a 2002, ela passa a ser quadrimestral, e depois, a partir de janeiro de 2003, ela passa a ser trimestral, que permanece até hoje. Mas em 2002 acontece uma grande mudança na revista, que foi na gestão da professora Denise Pires como coordenadora e minha como vice-coordenadora, na qual há uma mudança de layout, de capa, layout e estrutura da revista. Então ela deixa de ter aquela carinha anterior, né, daquela revista menor, cada número de uma cor, ela passa a ser essa única cor, numa nova formatação, ainda apenas na forma física, ainda não estava apenas disponível online, e nem nas duas formas. Isso muda posteriormente. Esse é um evento que completava os 10 anos da revista, então aqui vai a celebração dos 10 anos da nossa revista, e também nesse evento celebrativo, que estão aqui essas fotos, a gente apresentou o novo layout da revista para a comunidade científica. Então, essa mudança, ela, claro, ela teve como, porque o nosso olhar, ele nunca é a partir do próprio umbigo, né, gente? O olhar da revista para aquilo que a revista precisa aprimorar em termos de divulgação do conhecimento, da produção científica que se pretende divulgar, e o que a comunidade acadêmica necessita, a revista ela tem que atender a esse olhar. Nesse sentido, essa mudança, ela buscou, então teve como objetivo atender essa grande demanda de manuscritos submetidos, consequentemente aumentamos o número de artigos por número da revista, né? Então dava mais trabalho ainda para as editoras, que correm muito para esse trabalho. As recomendações dos órgãos de fomento. A partir da década de 2000, a gente passou a participar ativamente de todos os eventos que tinham da Associação Brasileira de Editores Científicos e dos eventos científicos de enfermagem, com os grupos de editores, para discutir o que era melhor, o que a revista precisava fazer para se aprimorar, para garantir melhores indexações também. E aí, a partir daqui também, a gente passa a ampliar o número de leitores e autores internacionais e aceitar manuscritos em inglês e espanhol, também nesse período aqui. E a título apenas de ilustração, depois dessa apresentação eu vou mandar também, eu vou disponibilizar, só para vocês verem quando a revista era semestral, né, os números que nós publicamos até 96, depois de 97 a 2002 era quadrimestral, então os temas que a gente abordou naquela época, e depois de 2003 a 2009, quando ela ainda se manteve como um periódico temático. E foi bastante difícil a gente ter coragem de dizer, não dá para continuar a sermos um periódico temático. A comunidade científica está exigindo mais da gente. O número temático, ele facilitava por vários aspectos em termos da divulgação daquele conhecimento produzido numa determinada área, mas, por outro lado, limitava bastante o número de manuscritos que a gente recebia. Então, dependendo do tema, nós tínhamos, por exemplo, um número que a gente publicava com cerca de 20 artigos, nós recebíamos 30. Então, é um problema bastante sério na hora da gente poder fazer uma análise qualificada desses artigos que iriam entrar. Aqui, coloquei um pouquinho para também nos exibirmos um pouco, né, na divulgação da revista, tinha milhões de fotos, não pude colocar todas, e falar de algumas pessoas, né? Então, aqui são os eventos, nós seguíamos como caixeiros viajantes em todos os eventos de enfermagem e de saúde e da ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos. A gente ia com a nossa malinha nas costas, carregando as revistas, montando os estandes, que vocês estão vendo ali. Quem ficava nos estandes éramos nós, as editoras, os coordenadores de programas, os professores que faziam parte do fórum de direção da pós, e ali a gente divulgava a nossa revista, né? Então, aqui eu coloquei a Luzia, que eu queria que vocês conhecessem, a nossa primeira secretária da revista, Cláudia, que continuou conosco, né? Não na revista, mas continuou no programa nos ajudando, Ana Cris, Lidiane, que foi nossa secretária por pouco tempo, né, Marisa? Por pouco tempo, mas também trabalhou conosco. Alguns eventos que nós participamos, a Marizinha, então, obviamente, subindo na cadeira para procurar o dicionário, procurar o número da revista, as editoras. A professora Márcia Cruz
foi um primeiro movimento para a gente criar os editores associados, então ela ficou como apoio na editoria técnica da revista, na gestão da Marisa e continuou um pouco na gestão da Odaleia, né? Depois saiu aqui conosco. Também recebemos, coloquei apenas um exemplo aqui do que nós recebemos, editores de outras universidades, de outras revistas que vêm aprender conosco, como a gente também vai aprender com os demais. Então, após 18 anos, uma experiência riquíssima que tivemos, na revista decidimos que era hora de mudar. Era hora de nos tornarmos um periódico multitemático. Isso, claro, que vem em confluência com várias outras questões. Uma delas é que em 2007 nós fomos integrados à Biblioteca Cielo e aí também um mundo novo se abriu. A revista ela passa realmente a ser um periódico internacional, online, disponível online e até então no papel também, então disponibilizado online e no papel. Isso foi fantástico para a revista. Claro que para estarmos lá, não pense que conseguimos na primeira tentativa, tá, gente? Então nada é fácil, né? Nós fomos tentando atender as exigências que o Cielo nos pedia, atender as exigências que o CNPq nos pedia, em termos de apoio a de fomento, e também, e aí em 2009, fomos agraciados com um grande presente, que depois perdemos, mas fomos agraciados e ficamos muito felizes de termos sido colocados na maior base de dados internacional, que é a Web of Science, e ficamos lá apenas até 2013. Por quê? Porque lá pelas tantas tivemos uma queda na citação da revista. E aí nesse momento nós estamos em stand-by, né, esperando sermos recolocados novamente, tá? Fazendo de tudo para isso, certo? Em 2010, então, a gente também assume que a revista não dá mais para ficar apenas como editora, né? E a gente passa a criar um grupo de editores associados, de submissão, de seleção e de textual, que são os selos celebrativos da história da revista. As indexações que a revista tem no momento, essas são as indexações do presente, tá? Eu coloquei, então, a Web of Science, infelizmente não está aqui, quem sabe na próxima, né? Estará. Apenas para vocês conhecerem, nós estamos indexados na maioria das bases são internacionais, que são grandes bases internacionais, então isso é muito bom. Alguns avanços que nós tivemos ao longo desses anos, né, desses últimos anos, além de todos aqueles que a gente já comentou, né. Em 2010, então, eu comentei os editores associados. Hoje nós temos 8 editores associados com carga horária para essa atividade, nem sempre consegue, né, essa carga horária é suficiente, mas é garantida. A publicação em inglês de todos os artigos publicados a partir de 2012. A disponibilização também, outra decisão muito difícil e dolorosa, né, Odaleia? E disponibilizaram na revista em 2012, né, Flávia era coordenadora da pós, apenas a versão online, que isso nos garantiria que pudéssemos publicar mais artigos em cada um dos números da revista e, consequentemente, no ano também ampliar, né? Cancelamento das assinaturas, a ampliação e atualização do Conselho Editorial Nacional e Internacional, a submissão então online a partir do Sistema Escolar do Ano, o Cielo, a partir de 2014, e a Reg of Print também a partir de 2014, então nós já começamos a partir dali. E em 2016 a gente implantou o Rolling Pass, que é, ou seja, a publicação contínua. A partir do momento que os artigos estão ficando prontos, eles já estão disponíveis online. Isso também é muito bom, porque aí você tem mais possibilidades de ser citado o mais rápido possível. Implantamos também o detector de plágio em 2015, o Cross-Check Reference, que é aplicado em todos os artigos após os editores de avaliação darem um ok. Então, antes deles serem aprovados totalmente, é passado o detector de plágio. Isso é muito bom também. Revisão do quadro de consultores ad hoc, convênio com o Cielo para a vinculação da revista, da Revienf, a Biblioteca de Enfermagem, que foi criada primeiramente na BIEM e agora está na base Cielo. Então, de 92 até 2017, publicamos 26 volumes, estamos no 26º volume, né? Artigos originais, reflexões, revisões de literatura, relatos de experiência. E para vocês verem como foi grande a ampliação do número de artigos publicados, a partir do momento que ela foi disponibilizada online, nós publicamos 670 artigos nesse período, de 2012 para cá.
e nós tínhamos publicados 400 artigos no período anterior. Claro, porque tudo implicava em custos, né? Enquanto o número ele não é... E sendo claro, 80% de artigos originais. Então esse aqui é um quadro apenas ilustrativo, só para vocês terem uma ideia de como é que é a questão da submissão, como nós temos uma grande submissão ao longo dos anos, né? Coloquei só de 2011 até fevereiro agora de 2017. Já temos então aqui agora do número 1 de 2017, nós já temos 6 online, tá? Os outros essa semana devem estar também disponibilizados. Cadastrados do Scholar One, nós temos 216 autores estrangeiros, 4.537 autores brasileiros, então precisamos ampliar o número de autores estrangeiros, 744 consultores brasileiros, apenas 36 consultores estrangeiros, também precisamos ampliar esse número, e um total de 5.533 cadastros. Bastante gente trabalhando, né? Alguns impactos que a gente gostaria de citar rapidamente. No Google Scholar Citation, então a gente está entre as 3 revistas de enfermagem melhores classificadas, das 100 revistas, nós estamos entre as 3 primeiras de enfermagem, então isso é muito bom, e estamos entre as 100 mais citadas no Google Scholar Citation. O índice H do SC Imago, a gente pulou, olha o salto qualitativo quando a revista passa a ser totalmente online, de H2 em 2012 para 11 em 2015. O de 2016 ainda não saiu. O JCR, enquanto estávamos, era 0,134, que estava considerado muito bom, tanto que nós já éramos A2 naquela ocasião. E o SJR em 2015 é 0,371, que é do Scopus. A nossa internacionalização, que é a nossa grande luta, imagino que os nossos palestrantes depois vão comentar um pouco sobre isso, que é uma das necessidades importantes, né, que a gente precisa ampliar autores, consultores ad hoc. Publicação em inglês, isso foi muito bom, mas é óbvio que implica mais custo para os autores, a gente sabe que tudo implica custo, né? A revista é autossustentável. A disponibilização dos artigos em inglês no Open Access, isso foi também um avanço extremamente positivo, porque nós recebemos cartas e solicitações em países que a gente quase não tem uma relação tão próxima, como a Austrália, por exemplo, China, Japão. Também adotamos a política de editores associados externos, associados da América Latina, América do Norte e Europa. E também, a cada dia, a gente continua buscando ampliar o nosso número de indexação em base de reconhecimento internacional. Aqui eu já estou finalizando e queria deixar para vocês, mostrar essa cara de tantas pessoas felizes, né? Trabalhamos um monte no dia a dia para que a revista possa existir, brilhar, ser melhor. Nunca achamos que já é suficiente, né? Não achamos que é suficiente, achamos que sempre precisamos avançar no conhecimento, avançar na qualidade das produções científicas. Então, quando as editoras de pré-análise, né, quando nós incluímos a editora de pré-análise, na qual ela faz uma olhada geral no manuscrito para dizer vai à frente ou não, essa avaliação tem o objetivo, sim, de poder selecionar os melhores manuscritos para serem publicados no nosso periódico. As editoras de avaliação, do mesmo modo que elas avaliam. Eu queria pedir para as editoras de ficarem em pé, por favor. Vocês estão aqui na fotinha, não sei se levantassem. Luciana, Roberta, Denise, as editoras, levanta, Marisa, Odaleia. Cadê Selma? Cadê Luciana? Cadê Francis? Nara? Gente, esse grupo... esteja sempre avançando e buscando o melhor. Mas ela não existiria se não tivesse sido dado aquele primeiro passinho, aquela primeira reunião, né, em 92, que deu o start para que tudo isso acontecesse. Então, eu me sinto muito orgulhosa e muito feliz de fazer parte dessa família. Muito obrigada.